Então, boa noite a todos. É com grande alegria que a gente está aqui de volta para mais uma reunião do NEP Gesiel, parceria com o Espiritismo.net, e esperamos que todos estejam bem, com saúde, com paz no coração, assim, com muita vontade de fazermos reflexões aqui para auxiliarmos a todos nós aqui em nossa jornada, né? Sempre em direção a Jesus, nosso mestre querido. Então, nós estamos nessa perícope dos desafios do discipulado, que está em Lucas, Mateus, e nós estamos na terceira parte, já terceira semana, e acredito que hoje a gente vai encerrar essa perícope. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Acho que acredito que encerre. Só recordando rapidinho aqui, essa é a perícope, né? Então, enquanto eles no caminho, alguém lhe disse: eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Nós vimos até aí, certo? Então, rapidamente, assim, o primeiro, ele se ofereceu, mas a gente refletiu bastante sobre a questão das, vamos dizer, das promessas que a gente faz sem muita reflexão, né? A gente se propõe, às vezes, a certas atividades sem avaliar realmente quais as dificuldades ou quais as possibilidades que a gente realmente tem. E aí a fala de Jesus com relação às raposas, às aves, ele ofereceu para o rapaz uma oportunidade de reflexão, né, sobre o que o rapaz iria enfrentar, porque é como se ele dissesse assim: olha, eu não estou aqui a passeio, né, a coisa não vai ser tão fácil assim, pense bem se é realmente isso que você quer. No segundo caso, foi diferente, foi Jesus que o convidou, né? E a resposta dele falou, permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Então, a gente trabalhou bastante a questão cultural da época, que essa expressão, enterrar meu pai, representa, assim, todo o dever que o filho tem de cuidar do pai, de dar todo o apoio necessário, estar presente ali, auxiliando, né, cuidando do pai, até o momento do desencarne desse pai, né, para depois pensar em alguma coisa. Então esse rapaz é como se ele estivesse adiando, né, aceitar o convite de Jesus, né, porque Jesus que o convidou. E aí Jesus certamente, né, com a sua visão crística, ele percebeu que esse rapaz ele teria condições de segui-lo, de proclamar, de seguir os seus ensinamentos, tal. Então, ele fala essa questão: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. A gente viu o sentido do morto espiritual, né? Não do cadáver, vamos dizer assim. Jesus não está se referindo ao cadáver aqui, obviamente, né? Mas aquele morto espiritual. Então, é como se ele dissesse: deixe que esses que só se preocupam com a questão das tradições, né, do materialismo, que eles se preocupem, que eles convivam, que eles cuidem das outras pessoas que realmente pensam, né, fazem as opções de vida igualmente, né, materialista igualmente. Falamos que esse deixa aí não era uma questão de desprezo, de abandono, mas no sentido de respeite essas pessoas, a opção dessas pessoas, né? Mas ele não enquadra o rapaz nessa categoria de morto espiritual, porque ele diz: tu, porém, né? Ou seja, você, na verdade, então, você, porém, vai e anuncia o reino de Deus.
Então, a gente trabalhou a questão de que não há necessidade de desvincular as suas obrigações familiares, vamos dizer assim, né, com seus familiares, do fato de seguir Jesus. Você pode seguir Jesus, esteja você aonde estiver, né? Então, ele fala, tu, porém, vai e anuncia. Não quer dizer que ele tem que ficar fazendo palestra em praça pública ou fazer qualquer outra coisa, mas com as suas atitudes, com seus exemplos, com a sua maneira de ser, né? Ele vai seguir Jesus lá mesmo junto com os que com certeza têm outra opção de vida, né? Opção de jornada, mas ele pode seguir Jesus mesmo junto com essas outras pessoas, com a sua maneira de ser, com os seus pensamentos, suas maneiras de agir, né? E de reagir com as pessoas todas que o rodeiam. E, finalmente, os dois últimos aí, outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. E disse Jesus, ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Então, esse caso aqui, como o primeiro caso, é um rapaz que se oferece, né? Eu quero te seguir. Eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que ir lá em casa e colocar à parte os que estão na minha casa, né? Então, o que quer dizer isso? A gente vai ver também a questão cultural da época, né? Esse permite-me primeiro colocar à parte, né? Colocar à parte os que estão em minha casa, na verdade representa assim, ó, tem que primeiro ir lá comunicar a minha opção aqui e, na verdade, pedir permissão para os meus familiares para poder te seguir, né? E a gente vai ver isso mais detalhadamente, tá? Estou só falando assim por cima aqui, né? E aí vem essa fala aí de Jesus: ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Eu vou deixar isso para comentar depois, né? Porque senão fica muito tumultuado aqui. Alguém quer fazer alguma colocação aí antes da gente ler alguma coisa aqui? Fala, querida. Essa questão de colocar à parte é a mesma coisa de como a gente usa hoje colocar a par. Quer dizer, eu vou colocar alguém a par desse assunto, eu falo assim, eu não falo a parte. Quer dizer, eu vou comunicar, vou dizer sobre esse assunto para a pessoa, ela vai conhecer esse assunto, né? Eu vou colocar ela a par. Mas a parte é a Isso. mesma coisa? Então, inclusive o Haroldo coloca uma nota aqui, que tem tudo a ver com o que você está falando aqui, ó, com relação a esse colocar à parte mesmo, né? Ele fala assim, ó, colocar à parte, separar-se de, renunciar a. Em português, temos uma expressão idêntica, colocar à parte, no sentido de comunicar, informar. No caso, o candidato a discípulo pede autorização para comunicar a seus familiares sua decisão, o que inclui despedir-se deles. E o que inclui também pedir a permissão deles. Tá? Então, é exatamente isso, nesse sentido. Alguém mais tinha levantado a mão. Quem foi, gente? Yara, fala, querida. É que eu estou com um evangelho aqui aberto e a tradução está um pouquinho diferente, mas tem tudo a ver. Ouve só. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal da minha casa. Isso. Né? Então, é comunicar, né? Estou indo, né? Se despedir é isso, né? Exatamente. Então, aí, olha, vamos só comentar alguma coisa aqui, né? Ele fala assim, ó, Senhor, eu vou te seguir, mas a gente já trabalhou essa questão aqui em outras reuniões, esse mas aqui. Mas permite-me primeiro colocar a parte, tal. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho desse mas aí, né? Porque é assim, ó,
como no primeiro diálogo, a pessoa se oferece para seguir Jesus, mas coloca um condicional. A posição do mas na frase esclarece a condição do discípulo. A posição do mas na frase pode determinar a posição do discípulo em relação ao evangelho do mestre, e a sua condição de discípulo ou não. E aí, gente, tem um texto, Emmanuel, que esclarece, assim, a gente já leu esse texto aqui um tempo atrás, no ano passado, né? Que esclarece, assim, perfeitamente qual é essa condição aqui desse mas aqui, olha, eu vou te seguir, mas, né? Então, quer ver, ó, o mas e os discípulos. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. E quando o mas muda de lugar, né? Ó, muda de lugar, muda o sentido. O aprendiz preguiçoso declara assim, ó: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, depende de como você constrói essa frase, né? Normalmente, se o Jesus está depois do mas, é o discípulo aplicado, né? Se o Jesus está antes do mas, é o aprendiz preguiçoso, como ele coloca aqui, né? Então, veja, o primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior, reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a ela. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Então, o mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do Santo Nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-se a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Então, vou quer ver? Revendo aqui, ó. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá dos recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento no caminho, mas Jesus me conduzirá. E o outro é uma situação contrária, né? Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, são duas situações bem diferentes, né? 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazer. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé e a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo bem, pessoal? Isso é uma coisa interessante da gente observar, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então, seguimos mais um pouquinho. Então, voltando ao versículo, né? Da mesma forma que o segundo candidato reconhece Jesus como mestre e senhor, mas coloca empecilhos para a prática do evangelho desse mestre para a sua vida. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? O candidato coloca o verbo seguir no futuro, mostra incerteza com relação aos seus propósitos com o primeiro. O futuro é sempre uma incerteza em nossa vida. Portanto,
há que se trabalhar com o que temos no presente. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e obtendo bons lucros. E, no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Porque o rapaz está adiando, né? Eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso fazer algumas coisinhas aqui, depois eu vou, né? Então, pus só um texto bem pequenininho aqui do Emmanuel. Hoje é o tempo. Hoje é o momento, né, de tudo. Ontem foste o que eras. Amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves fazer e já possas fazer. Não vamos adiar, né? Tudo bem, pessoal? Opa. E com relação a adiar, né? Eu coloquei um texto aqui do Emmanuel, está no Ceifa de Luz, a perda irremediável. Irremediável. Ele fala sobre a perda que não tem como a gente refazer, a gente ter de volta, não tem como. Ele comenta portanto, vede como andais, de Paulo. Então, ó, aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Jesus nos enriquece a vida. Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto, e por vezes numerosas o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma à riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência, e incorporemo-la aos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, são doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justa e indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. E a gente tem vários casos, né, que a gente vê aí na obra espírita, né? De espíritos que
que ficam tão entristecidos, né, no mundo espiritual, quando vem o tanto de tempo que eles perderam, né? Tantas oportunidades que foram perecidas e simplesmente ficaram na ociosidade, na hora perdida, né? No tempo inútil, né? Comentários, pessoal? Tá certo que a gente precisa de um descanso, a gente precisa também da recreação, a gente precisa de todas essas coisas, né? Que vamos dizer assim, não estão assim, essencialmente focadas na atividade com o evangelho, vamos dizer assim, né? Mas tudo tem sua medida, né? Tudo tem sua medida, né? Tem aquela frase do Emmanuel, né? Do versículo que ele comenta, né? Que Jesus fala: repousai um pouco, não quanto queiras, né? Repousai um pouco. Afinal, nós estamos encarnados, estamos na carne, a carne precisa se refazer, não é? Então, precisamos do repouso, mas precisamos também alegrar a nossa mente e tal, mas tudo tem a sua medida, né? Tudo tem a sua medida. Comentários? Quem foi que levantou a mão? Pode falar, é Nancy, né? Nancy. Isso, sou eu. Fala, querida. Essa passagem, ela me recordou, eu estava fazendo ontem um estudo, né, para um centro espírita, Lar Maria José. E aí, o tema, né, vai ser as questões do Livro dos Espíritos, a lei de trabalho. E quando você falou nessa mensagem do Emmanuel, eu peguei justamente ontem uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, até aqui, deixa eu ver, a mensagem 87, Por que dormes? Tem tudo a ver com isso aí que você, né, leu aí para a gente e fez o comentário. Achei muito interessante, né? Coincidências não existem, né? Mas eu achei assim, essa mensagem está no Ceifa de Luz, não é isso? Essa aqui, peraí. Acho que você falou sim, Ceifa de Luz. Ceifa de Luz, capítulo 9. Certo. Essa que eu coloquei, inclusive, para o estudo, que vai ser nessa próxima quinta-feira, é a lição do Caminho, Verdade e Vida, né? Também do Emmanuel, Por que dormes? E fala justamente sobre essa acomodação, né, que nós temos de, às vezes, perder tempo, né? Como você falou, claro que a gente precisa, né, da distração também, né? Eu, particularmente, eu me distraio muito fazendo os estudos. Eu acho uma bênção, né? Ontem eu levei o dia todo, né, fazendo esse estudo, porque, na verdade, não era eu que ia fazer o estudo. Eu estava muito angustiada essa semana, né? Essa semana que passou, esses dias, né? Eu estava bastante desanimada. E aí, na sexta-feira, a coordenadora desse centro, ela me ligou pedindo, né, para saber se eu poderia fazer esse estudo, porque a outra colega, né, a outra irmã, não poderia fazer na quinta-feira, né? E eu gosto de fazer esses estudos com antecedência, né? Claro, com certeza. Eu tenho já a relação com bastante antecedência. Aí eu falei, aceito, não aceito? Eu falei, não, tá, tudo bem, eu vou fazer sim. E foi uma bênção, né? Porque realmente era para me movimentar, me tirar daquele estado que eu estava de prostração. Muito obrigada. Obrigada a você. A espiritualidade sempre trabalha para o nosso bem, né? Às vezes eles colocam um trabalho na sua frente para tirar você realmente daquele momento de dormir, né? Como você usando aí o termo do seu texto, né? Do tempo inútil, da ociosidade ou do desânimo. Às vezes a gente se sente
tão desanimada por conta de alguns eventos, né, por conta de alguns acontecimentos, assim. Então, dá aquela desanimada, aquela baqueada, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o desânimo é um problemão para a gente, se a gente não cuida dele, né? Mas vamos prosseguir um pouquinho. Vamos falar, então, da questão do colocar a parte, né, para o ambiente oriental da época. Aqui está o que a gente leu da nota do Haroldo, tá? Não vou ler de novo. A ideia é que o voluntário está pedindo o direito de ir para casa e obter permissão de casa, isto é, dos seus pais. Todas as pessoas que eu vi, isso fala lá do Kenneth Bailey, tá, gente? Daquele livro que eu sempre comento, que traz os costumes da época, né? Todas as pessoas que ouviram o diálogo sabiam que, naturalmente, o seu pai iria recusar-se a permitir que o seu filho saísse a vaguear em um empreendimento duvidoso. Dessa forma, a desculpa do voluntário é apresentada propositalmente. Derramando lágrimas, ele pode insistir a alto e bom som e deseja ir, mas seu pai não lhe dará permissão. Que tem tudo a ver também com o que a gente viu no primeiro caso, a questão do enterrar meu pai, né? Deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. Lembra que a gente comentou? Não é que era a obrigação do filho ficar lá, cuidar do pai, cuidar da família, até que o pai realmente desencarnasse, né? Aí ele poderia tomar as decisões que bem que aparecesse para ele, né? Mas até então ele tinha que ficar ali com o pai. É praticamente a mesma condição, né? A Silviazinha chegando aqui. Espera um pouquinho, gente. Pronto. Então, vamos lá. Então, para os discípulos que sinceramente buscam seguir o mestre, a incompreensão dos pais é vista não como um empecilho, mas como parte do testemunho, que deve ser superada com bom ânimo e serenidade. Que foi o que a gente comentou quando a gente falou na questão lá do enterrar o pai, né? E era o fato de não há necessidade de você se desvencilhar completamente da família para seguir Jesus, né? Então, que ele fala para o menino, tu, porém, vai, fica lá com teu pai, fica lá até enterrar teu pai, mas anuncia o reino de Deus, né? Então, vamos lá. Isso é uma fala do Humberto de Campos, um trechinho do Boa Nova, que está lá no capítulo 8, Bom Ânimo, que ele fala para Bartolomeu que Bartolomeu tinha muita dificuldade com os familiares, né? Então, olha, ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia a Jesus e ele o conhecia. Então, é um capítulo, né, que Bartolomeu vai reclamar para Jesus, né, e falar que a família não dava apoio para ele, que o agrediam, né, que como aí está escrito aí, dirigiram impropérios, né? E Jesus dá toda a orientação para ele, para que ele prossiga lá, né, com a família, né? Mas entendendo que eles estão agindo dessa forma porque eles não estavam, assim, não tinham conhecimento de todo o evangelho, de todo o ensinamento que o Bartolomeu estava tendo
né, com Jesus e com os outros amigos lá do apostolado. Fala, Glorinha. Não, é só acrescentar um pouquinho também. No próprio Boa Nova, no capítulo que fala sobre a Joana de Cusa, tem uma parte que ela chega para Jesus e fala sobre o marido, que o marido não compreende, enfim. Aí ele diz para ela assim: ame-o, volta para casa e ame-o. Né? É só Exato. isso. Obrigada. Muito bom, boa lembrança. É exatamente o mesmo fato, né? Eu lembro que quando a gente comentou aquela coisa do enterrar seu pai lá, a gente lembrou desse caso, né? A gente lembrou também do caso de Joana de Cusa. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Pensando em nosso mundo interior, nosso processo de transformação não pode estar sujeito à permissão dos velhos hábitos e pensamentos que habitam nossa casa íntima. É preciso aceitar o convite do Senhor, abandonando definitivamente o homem velho em direção à renovação espiritual com Cristo, ao homem novo. Tem aquela passagem de Jesus do Evangelho, né, que fala, não vim trazer a paz, mas a espada lá, e que ele fala, né, vou colocar o filho contra o pai, a filha contra a mãe, lembra dessa passagem? Não é? E quando a gente estudou isso, a gente falou, por exemplo, do filho contra o pai, né? E a gente comentou o seguinte, que o filho é o resultado, é o produto do pai, não é? Então, eu sou produto, sou o resultado de coisas anteriores que eu já vivi, não é isso? Então, essa questão do pai aí contra o filho é no sentido da maneira, dos hábitos, da maneira de pensar, dos sentimentos antigos, né, de existências anteriores, que eu tenho que abrir luta, vamos dizer assim, abrir o bom combate, né, contra esses hábitos antigos, não é? Que estão desviando, vamos dizer assim, o meu caminho. Então, o bom combate entre o homem velho e o homem novo, não é isso? Então, por isso que ele está falando aqui, no nosso processo de transformação, a gente não pode estar sujeito à permissão dos velhos hábitos, ou seja, não podemos estacionar nos velhos hábitos, temos que buscar realmente transformá-los no sentido de nos aprimorar, né? Alguém levantou a mão? Quem é? Eu só queria falar que eu tenho que sair, que a minha mãe está mal, está com dengue, está meio desmaiando, eu tenho que ir na casa dela ver, tá bom? Oh, meu Deus. Obrigada, Boa queridas. sorte pra ela. A veinha está bem debilitada. Boa sorte Vai lá. com Deus. Obrigada. Vai lá. Tchau. Valeu. Tchau. Então, prosseguindo. E aqui está um trecho da carta aos Efésios, né? Vós, porém, não aprendeste assim a Cristo, se realmente o ouviste, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Assim como o segundo candidato, esse também se coloca outras prioridades acima do objetivo primordial de todo ser, sua evolução em direção a Deus. A gente comentou, inclusive, né, na semana passada,
que mesmo que você tenha, vamos dizer, que conviver com pessoas que fizeram outra opção de caminhada, que não a sua, né? Conviver ali com familiares que não estão na mesma jornada que você, com relação ao Evangelho, à renovação interior, você deve colocar acima de tudo, como ele diz aí, a sua evolução em direção a Deus, ou seja, o reino de Deus no seu coração. Mesmo estando lá, você vai dar todo o apoio necessário, vai cuidar como tem que cuidar, vai dar todo o auxílio necessário que lhe for possível, né? Mas, apesar de toda a opção numa direção contrária dessas pessoas, a sua opção está acima disso. Não importa a opção das outras pessoas. Não importa no sentido que você não vai abandonar, né, aquela coisa de sempre. Você vai dar todo o apoio. Mas no teu interior, o mais importante realmente é o reino de Deus, né? Fala, Jussarinha. Foi aí que a gente comentou sobre a questão da Joana de Cusa, porque ela saiu, ela foi ficar com ele, aceitou a ideia de Jesus e continuou trabalhando. Ela evangelizou todos os funcionários, né? As pessoas que trabalhavam com ela, tentava mostrar para ele, para o marido, mas ele não aceitava, mas ela não deixava de amá-lo, de cuidar, de fazer e de atuar, né? De seguir Jesus com tudo que ela aprendeu. Isso. E a gente acrescentou também, lembramos também de Lívia, né? Junto com Públio Lentulus, que é Foi isso mesmo. Mesma coisa, inclusive, né? Vamos lá. Jesus, outro trecho do Boa Nova. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, ou da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. E um texto de Emmanuel. Renunciação. Abandonar pai e mãe, a fim de nos confiarmos à perfeita integração com o Cristo, não será de modo algum a negação de nossos deveres domésticos, o esquecimento do nosso débito para com os progenitores, e nem o deliberado abandono das nossas obrigações em família para nos entregarmos ao desvario da delinquência. A verdadeira renúncia não é desistência da luta edificante, e sim o trabalho silencioso no auxílio àquele que nos propomos auxiliar ou salvar. É a Joana de Cusa aqui, né? Quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem de serviço onde a vida lhe impõe dificuldades amargas e problemas difíceis, mas permanece fiel ao Mestre no quadro de provações em que lhe cabe exercitar a humildade e a paciência, aprendendo a apagar-se na esfera do próprio eu para o justo soerguimento daqueles que o cercam. Quem, sinceramente, abandona os pontos de vista inferiores, desvencilhando-se das pesadas algemas do egoísmo inquietante sob a inspiração do Evangelho, guarda os ensinamentos recebidos e auxilia aos parentes e amigos, afeiçoados e conhecidos, com desvelo e segurança. O apóstolo, aliás, nos adverte: se não sabemos amar ao irmão que se encontra mais próximo de nós, como poderemos amar a Deus que se encontra distante? Se não amparamos ao companheiro que vemos, como conseguiremos auxiliar aos anjos que ainda não podemos ver?
Em matéria de renunciação, não nos esqueçamos do exemplo do Senhor, vilipendiado, escarnecido, dilacerado e crucificado. Jesus renuncia ao contentamento de permanecer em seu divino apostolado na Galileia, aceitando o extremo sacrifício, mas ao terceiro dia, depois do transe da morte, sob a eterna claridade da ressurreição, ei-lo que volta aos beneficiários indiferentes e aos discípulos enfraquecidos, revelando a qualidade de seu amor excelso e sublime pela humanidade inteira. Abandonar os que convivem conosco, portanto, por amor ao Evangelho, é calar os pruridos de nossa personalidade exclusivista e gritante para ser-lhes mais úteis no anonimato da compreensão e da caridade. Para seguirmos ao Cristo, não basta esquecer o mal e se implantar sobre a ignorância e sobre a penúria que o produzem a lavoura divina do verdadeiro bem. Gente, é maravilhoso esse texto, porque está falando exatamente aquela questão, porque a renúncia, às vezes, não é renunciar à companhia dessas pessoas, mas é renunciar ao fato de que você poderia ter, vamos dizer, mais paz se você estivesse longe, não é? E seguir Jesus, vamos dizer assim, a Joana de Cusa, vamos pegar a Joana de Cusa. Se ela abandonasse o marido e ela seguisse Jesus, ela ia ficar numa alegria danada, não é isso? Ia ser uma coisa tão gostosa, não é verdade? Mas Jesus fala, não, a sua vida está lá. Né? Você tem que renunciar a essa alegria para edificar a tua vida lá. Né? Para fazer com que você realmente cresça e progrida lá. Né? Essa foi a grande renúncia dela. Né? A grande renúncia da Lívia também. Né? Então, esse texto é maravilhoso. Então, aqui no 2, aqui, né? A verdadeira renúncia não é a desistência da luta edificante. Você não está renunciando, a Joana de Cusa não renunciou a seguir Jesus, e sim o trabalho silencioso no auxílio daqueles que nos propomos auxiliar ou salvar. Né? Olha, quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem de serviço. Olha que louco isso. Né? Quem é? Não estou vendo quem é que levantou a mão, gente. Pode falar. Yara, querida, pode falar. Essa questão da renúncia, né? Aí, esse texto muito bom, maravilhoso. E muitas vezes a gente renuncia a estar certo, né? Estar sempre certo numa discussão. Às vezes a gente renuncia às nossas vaidades, aos nossos caprichos, né? Em prol de você deixar o outro, às vezes, numa situação mais favorável, às vezes você, numa situação, você evitar que você seja um protagonista numa discussão, às vezes a gente até renuncia à assertividade, estar certo, para deixar que o outro erre e aprenda, porque ele não quer te ouvir. Então, tem hora que você tem que renunciar ao controle total. Né? Então, o trabalho de renúncia é muito grande para tudo. Então, nem sempre é só questão do serviço, às vezes é questão do eu, você deixar o seu ego menor, né? Você se colocar um pouquinho mais para trás na fila, deixar que outras pessoas, certas ou não, elas tenham a fala, elas tenham a escolha delas, né? Porque às vezes a gente entra em conflito com as pessoas porque a gente não cede. Mas não que a gente não queira o bem do outro, às vezes a gente até quer, mas a gente quer que o outro pense como nós, faça exatamente da nossa maneira, e não é, às vezes não está no ponto, não está, vamos dizer, no amadurecimento ainda para ser polido. Então, acho que renunciar até aos desenganos que o outro quer escolher para a vida dele, eu sei que é difícil, é doloroso fechar os olhos à dor, né? Mas, às vezes, é uma forma de você
entrar em introspecção, orar, para que, em algum momento, né, o pensamento venha, a força divina venha, clareie aquele irmão. Eu queria comentar. Beleza, Yara, muito bem, se esclareceu bastante aí a condição da questão da renúncia. Muito legal. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Algum outro comentário? Não? Prosseguindo mais um pouco, então, aí um pouco do Kenneth Bailey aí com a cultura da época. À semelhança do primeiro voluntário, esse candidato a discípulo se oferece impetuosamente para seguir o mestre. Da mesma forma que o recruta do segundo diálogo, ele tem uma condição prévia. Essa condição frequentemente é traduzida como: deixe-me primeiro ir dizer adeus aos que estão em minha casa. Esse pedido parece tão legítimo como o do recruta que se antecedera. Certamente, lhe será permitido ir até em casa e dizer adeus. No Oriente Médio, então, a pessoa que está indo embora precisa pedir permissão para aqueles que estão ficando. As pessoas que ficam podem dizer adeus para os que estão indo embora. Essa gentil formalidade é observada ao pé da letra em todo o Oriente Médio, em ocasiões formais e informais. A pessoa que sai pede permissão para ir. Ela diz, com sua permissão, e os que ficam, então, respondem, que você possa ir em segurança, ou Deus vá com você, ou que você vá em paz. Tais respostas são a outorga da permissão pedida. A ideia é que o voluntário está pedindo o direito de ir para casa e obter permissão dos de casa, isso é, dos pais. Todas as pessoas que ouviram o diálogo sabiam que, naturalmente, o seu pai iria recusar-se a permitir que seu filho saísse a vaguear em um empreendimento duvidoso. Ainda mais com alguém que a gente viu a semana passada, alguém que foi totalmente relegado aí em Samaria, pelos fariseus, pelos autores da lei, enfim, né? Dessa forma, a desculpa do voluntário é apresentada propositalmente. A tradução do siríaco antigo expressa essa ideia ao dizer: deixa-me primeiro expor o meu caso aos da minha casa. Os pais da igreja síria sabiam perfeitamente bem que aquele voluntário não estava indo para casa a fim de dar um último beijo afetuoso na face de seu pai e a fim de ouvir as palavras de despedida de sua mãe encorajando-o. Pelo contrário, ele estava pedindo permissão para submeter o assunto de seguir a Jesus à autoridade deles. Nessa cena cultural, ele está falando claramente: vou te seguir, Senhor, mas é claro que a autoridade de meu pai é maior que a tua, e eu preciso ter permissão dele antes de me aventurar pelo mundo antigo, pelo mundo contigo. No mundo do Oriente Médio, a autoridade do pai tradicionalmente é suprema. Não é de admirar que o pai se tenha tornado símbolo de Deus. Interessante isso, né? Então, Jesus ressalta a edificação do reino de Deus como prioridade suprema de todo ser. Mas para a cultura da época, isso causava grande espanto, né? Grande espanto. Continuando ainda com Kenneth Bailey. Esse autor nunca esquecerá uma classe de seminário composta de alunos nativos do Oriente Médio que literalmente empalideceram quando esse texto foi exposto com a sua afirmação clara de que Jesus estava reivindicando uma autoridade superior à do Pai do segundo voluntário. É difícil descrever para o leitor ou ouvinte do Oriente Médio, é difícil descrever como o leitor ou ouvinte do Oriente Médio fica chocado quando a realidade das exigências desse texto é explicada. Esse choque deve ter sido
ainda mais perturbador quando essas reivindicações foram feitas por um jovem, Jesus, com cerca de 30 anos, no primeiro século. As únicas alternativas eram aceitação e aquiescência ou rejeição e hostilidade. A forma que Jesus usa para fazer essa espécie de declaração surpreendente precisa ser agora examinada. Então, ele fala isso aí, né? Ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Então, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Jesus ressalta a importância de não nos prendermos ao passado para o nosso processo de construção do reino. Não descuidar do presente. O passado definiu o nosso presente, e o nosso presente define o nosso futuro. Uma frase que está em Filipenses. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. E aí vem a questão do símbolo do arado, na verdade, né? Nossa jornada espiritual inclui as diversas responsabilidades que temos no mundo material. Não podemos nos desvencilhar delas, mas essas responsabilidades não podem também nos afastar do objetivo principal do nosso caminho, da construção do reino de Deus em nós mesmos. Conciliar os deveres da matéria e dos familiares com o objetivo principal, o espiritual. Isso a gente viu na passagem anterior também, né? Por que essa questão, né, de deixar o pai, de deixar a família, era complicado para que as pessoas da época entendessem aquilo, né? Porque para a época, olha, a relação entre mestre e discípulo, assim como na Antiguidade Oriental, não deve ser entendida como uma simples troca de conhecimento, mas sim como uma relação profunda e imperecível que conduz à transformação do discípulo conforme os ensinamentos do mestre. Então, seguir o mestre é realmente caminhar com ele o dia inteiro, ir atrás dele onde ele for e ver o que ele faz, fica observando o que ele fala, o que ele vê, conviver realmente com ele, né? Uma parte da atenção do diálogo é o pressuposto sutil da relação necessariamente íntima entre o discípulo e seu mestre. No Oriente Médio, essa relação sempre foi profunda e envolvente. O fato de se tornar aluno-discípulo não é simplesmente questão matricular-se em curso com o objetivo de adquirir informação. Pelo contrário, é o estabelecimento de um relacionamento vitalício. Quer dizer, é conviver com ele mesmo, né? Então, aí a gente vê o símbolo, vamos falar sobre o símbolo do arado, porque ele fala isso, né, para o menino que quer pedir permissão para o pai. Ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Então, por que ele usa o arado, né? O arado, o símbolo do arado é assim, muito simbólico, né? E ilustra aí as necessidades do discípulo para seguir Jesus. Mas vamos ver o que era o arado, né? Por que ele usa esse termo aí como um símbolo, né? Veja, ó, o arado palestino, muito leve, é guiado com uma só mão. Esta mão, geralmente à esquerda, precisa, ao mesmo tempo, conservar o arado na posição vertical, regular a sua profundidade mediante pressão, levantá-lo sobre pedras e rochas que estejam em seu caminho, para não quebrar a lâmina lá, né? O arador, usa a outra mão para guiar o boi, teimoso, com um aguilhão com cerca de 1 metro de comprimento, provido de uma ponta de ferro. Ao mesmo tempo, ele precisa ficar olhando continuamente entre as pernas traseiras do animal para não perder o sulco de vista.
esta forma primitiva de arado requer destreza e atenção e concentração. Se o arador olhar para os lados ou para trás, né, um novo sulco é aberto fora da linha. Dessa forma, quem quiser seguir Jesus precisa estar resolvido a quebrar todos os laços com o passado e fixar os olhos apenas no reino vindouro de Deus. Deu para entender, gente? O arado, ele levava com a mão esquerda o arado em si, né? Com a mão direita ele controlava o boi, mas ele tinha que ficar olhando direitinho, porque se o boi não vai para lá, para cá, porque senão tem o sulco do terreno ali que ele está arando, né? Então não dá para ficar, porque senão fica uma confusão tremenda. E tem aqueles caminhos que eles têm que seguir, assim, né? Então, tem que ficar muito atento. Se o cara virar do lado, até a pessoa que está dirigindo, né? Se ela fica descuidada, ela olha para o lado, ela acaba conduzindo o carro um pouquinho para um lado ou para o outro, né? Se a pessoa não está ali atenta, né? Precisa tomar cuidado com essa coisa de ficar olhando para um lado para o outro, né? Com arado, com boi, então, mais ainda, né? É importante, então, que o discípulo esteja profundamente focado no que faz, já que a dispersão acaba por prejudicar o trabalho no presente, gerando uma desarmonia entre o que já foi feito até então e o que se está por fazer. Não agir no bem acaba abrindo espaço para o mal. Ou seja, tem que estar olhando direitinho para onde está indo o boi ali. Né? Se você começar a se preocupar com o que passou, aí o boi vai mudar todo o caminho dele ali, né? Então, veja só. Assim, o arador trabalha em harmonia com o serviço já feito, com o que ainda deverá ser feito e em conjunto com o seu arado e os seus bois. Não é muito dizer que o passado, o presente e o futuro são conservados em delicada harmonia na tarefa imediata que está por realizar. Assim, o arador distraído por lealdades divididas não será capaz de manter essa harmonia. Ele não será apenas improdutivo, mas destruidor do contexto do seu trabalho. E aí, além dessa questão do presente, do futuro, do passado, tem outro símbolo, tem outra simbologia, essa questão do arado, né? Porque o que o arado faz? O arado, muitas vezes, ele rasga o solo. Para quê? Para preparar o solo para receber a semente, para receber um outro tratamento, ou seja, para poder, mais à frente, frutificar. Certo? Então, o arado tem muito símbolo, pode representar muito para a gente em termos, assim, espirituais, pode ser muito símbolo no sentido de rasgar o solo, no sentido de nós trabalharmos o solo do nosso coração, porque muitas vezes, para a gente realmente receber a semente do Evangelho, muitas vezes a gente tem que se machucar, entre aspas, no sentido de, às vezes é muito difícil você se modificar, né? Então, o arado é no sentido de rasgar esse solo, é rasgar o solo do nosso coração, é modificar ali as coisas que estão entranhadas ali e que pedem para ser modificadas, pedem para ser renovadas, né? E que muitas vezes é doloroso para a gente, é difícil para a gente, tantas vezes, fazer essa modificação. Passar esse arado e arrastar tudo de lado, né? O que não é útil, o que tem que ser modificado, enfim, o arado tem essa simbologia, né? Vai rasgar o solo, é o solo do nosso coração que ele está rasgando para preparar para o reino de Deus. Fala, Glorinha. Mesmo porque, assim, eu penso que as grandes
mudanças, as grandes transformações, vêm principalmente com a dor, não é? Esse arado está muito, que é uma coisa assim bem cruenta, que eu penso, né? Então, a dor, vem junto com a dor. Exatamente isso, querida. Então, agora, gente, Crescer dói, né, Valdete? O quê? Crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. Crescer não é fácil, não. Então, agora vamos ver esse lado do arado, né? O arado simboliza nosso trabalho no solo de nossos próprios corações, com disciplina e esforço pessoal, imprescindível para a semeadura de novos valores, novas sementes, né, como a gente falou, e a posterior colheita. Assim, as imagens são fortes e claras. A tensão ilustrada é entre a lealdade a Jesus como inaugurador do reino de Deus e suas exigências totalmente absorventes e a lealdade à autoridade da família. Ambas as lealdades têm grande prioridade para qualquer cristão que pense seriamente. Quando entrar em conflito, esse conflito é tremendamente doloroso, né? Muito bem. E aí, então, tem um texto do Emmanuel, para variar, né, um pouquinho. A gente não gosta muito do Emmanuel, né? A gente... que fala exatamente sobre o arado, né? Exatamente sobre esse versículo que a gente está comentando, que é para finalizar aqui a nossa reflexão. Está no Pão Nosso, capítulo 3, o arado. E ele comenta, olha aí, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar a edificação do reino divino, um dos mais belos símbolos. E, efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recuperado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. E aí, crianças? Quando ele fala no 5 aqui, né? Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós.
tem tudo a ver com aquele outro texto dele, que ele fala sobre a perda irremediável, né? Ou seja, o tempo inútil que nós desprezamos, né? Que nós deixamos para lá, não aproveitamos, né? E que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. Comentários, crianças? É o silêncio reflexivo. Com isso, nós acabamos essa perícope. Mas vamos voltar aqui. Se vocês querem comentar alguma coisa. Fala, Kiara, querida. Eu achei muito bacana essa reflexão que fez do Arado trabalhando em nós, né? Modificando a nossa natureza, a nossa essência. Mas eu também, assim, consegui, assim, nas minhas reflexões, ver também o papel do evangelizador, né? Aquele que evangeliza através do exemplo, através das suas mudanças, e às vezes a terra que está em volta, né? Os nossos irmãos que estão à volta, os familiares que são primeiro, vamos dizer, primeiro terreno à nossa volta, às vezes é muito pedregoso, ainda está muito difícil. Então, é um trabalho que talvez você não consiga, vamos dizer assim, arar a terra toda, né? Os alqueires todos que tem à sua frente. Às vezes você vai conseguir umzinho que está um terreno, às vezes, um pouco melhor do que o outro, e é isso. Por isso que acho que é difícil, e eu acho que não é... Aí volta de novo a reflexão, né? A gente não deve desanimar, mas a gente deve ter compreensão de que não está pronto ainda, né? Às vezes a gente entra em conflitos muito grandes quando a gente acha que a gente, como foi o caso de Bartolomeu, que se via assim, oprimido pela família. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente não é oprimido pela família, porque a gente só é oprimido, aquela história, a gente só sente a porta fechada quando a gente se joga nela. Tem hora que a gente não tem que forçar nada. A porta está fechada, está fechada. Para que a gente vai ficar se jogando contra uma porta que se mantém fechada? Então, fica difícil. Então, talvez esse momento da gente compreender que a misericórdia divina traz o melhor processo para cada um. Talvez o endurecimento do outro é o nosso aprendizado. Isso. Às vezes não é a gente querer ensinar para o outro, é a gente aprender com o endurecimento do irmão. É isso. Muito bom, Yara. Então, o que você falou tem tudo a ver com aquele outro texto, deixa eu buscar aqui, espera só um pouquinho, Jussarinha, que a gente falou do Emmanuel também hoje aqui, que às vezes... Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó, em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado. Ou seja, às vezes a porta fechada vai, como você estava colocando aí, vai nos propiciar uma outra maneira, vamos dizer assim, outra possibilidade de trabalho. E foi interessante você colocar sobre o evangelizador, porque cada vez que a gente vê o texto, né, um texto do Evangelho, a gente pode encarar aquilo como uma questão individual, como eu trabalho aquilo dentro de mim, né? A gente pode encarar como coletivo, como que Jesus está trabalhando com o coletivo, como que o Evangelho está trabalhando, né? Mas a gente pode, como você colocou, né? O meu trabalho com o outro, né? Não só o meu trabalho comigo mesmo, mas o meu trabalho com o outro, né? Então tem todos esses aspectos diferentes que a gente pode
que a gente pode ir observando dentro do Evangelho. Você observou um outro aspecto, né? E você falou o seguinte também, que às vezes a gente não consegue arar o campo todo, a gente ara só uma fatia dele, vamos dizer assim, não é? Então, é o que a gente pode fazer. Vem também a questão da parábola dos talentos, né? A gente faz aquilo que a gente tem condição de fazer, né? Aquilo que é oferecido como oportunidade de trabalho para a gente, é com aquilo que a gente tem que trabalhar, né? E não se, vamos dizer assim, não se revoltar ou ficar indignado porque a porta está fechada, vamos dizer assim, né? Ou se revoltar por conta de que você não está capaz de abrir essa porta ou de fazer alguma questão, né? Ou seja, vamos ficar felizes com os talentos que nos são ofertados, que a gente consegue trabalhar com esses, né? Então, se é só um talento, que vamos trabalhar com ele e vamos ficar felizes que a gente tem condição de trabalhar com esse, né? É isso aí. Mas, Jussarinha, você ia falar alguma coisa? O que a Regina comentou, achei interessante, Regina, lá vou eu de novo, Joana de Cusa. Quando ela chega e pergunta a Jesus novamente, como é que ela faz para poder colocar na cabeça do marido todas as boas, né? Tudo que ela aprendeu com Jesus. Jesus fala, não, cada um tem seu tempo. Então, ele pode não aprender agora, mas você agindo, você demonstrando, isso fica lá dentro, a semente está lá. Ela pode estar naquele terreno pedregoso, como a Yara colocou, mas na outra, quem sabe em outras reencarnações, esse terreno começa a ser modificado, aí aquela semente consegue ser germinada. Por isso que é importante, a gente faz, a gente mostra, né? Não obriga, não é rachar a cabeça e botar lá dentro que não adianta, é realmente com paciência, com resignação e em frente. Muito tem bom. que puxar ela de volta mesmo. Eu sou apaixonada por ela. Fala, Silvinha. Bem ligeirinho, e respeito ao tempo do outro, né? Vamos nos colocar no nosso humilde lugar, vamos dizer assim, respeitando o que o outro tem no caminho dele. Porque eu, pelo menos, sou bem arrogante nesse ponto. Não, tem que ser... Não, é o outro. Não adianta discutir. Ele tem a caminhada dele e aí a gente aprende também a humildade e o respeito. Era isso. Muito bom, querida, muito bom mesmo. E aí, pessoal, mais algum comentário? Senão estamos encerrando aqui hoje, mais uma vez, um pouco mais curtinho. Tudo bem? Tudo em paz? Então, agradecemos a todos, né, pelas grandes contribuições deixadas aí, as reflexões muito lindas que todos trouxeram. A reunião foi muito, 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 muito boa, muito obrigada. E se Deus assim o permitir, então, semana que vem a gente está aqui de volta, né, com mais uma outra perícope, vamos escolher aí ainda. Eu coloco lá no grupo, tá bom? Grande beijo no coração, fiquem com Deus, até